Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E é isso mesmo, meus queridos. Eu estou com a camisa do Palmeiras. Não tem porquê eu me desfazer nessa camisa. Não tem porquê eu ter vergonha de aparecer com essa camisa. Não existe esse motivo. Eu não sou o torcedor de gaveta. Eu não sou o torcedor que quando ganha, tira da gaveta. Quando perde, coloca na gaveta. Não. Eu não sou esse torcedor. Independente se ganhou, se perdeu, se foi campeão, se rebaixou, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso. Mas enfim, meus queridos, já agradeço vocês mais uma vez por estar aqui. E obviamente que a zoeira tomou conta da página ontem nos comentários. Tem gente que faz aquela zoeirinha leve, uma zoeirinha bacana e tudo mais, que faz parte do futebol, claro. Agora tem gente que faz aquela zoeirinha pesada. Mas é aquele negócio. Continuo eu aqui com o meu time do coração. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, deixa eu já dar um recadinho aqui pra vocês. Não deixe de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho. É uma plataforma de bolões eletrônicos online, onde você vai acessar o link que eu tô colocando fixado, vai colocar o nosso cupom OPINATRIBO e além de você ganhar um desconto nos bolões que você escolher participar lá, você vai ter uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Então, pessoal, ó, tô colocando o QR Code aqui também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque é uma plataforma muito intuitiva. Neto, quero entender melhor como funciona isso. Chama o pessoal lá do suporte técnico, fala que você veio do Opina Porco e eu tenho certeza que eles vão tirar todas as suas dúvidas com extrema eficiência. São os nossos amigos, os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte, que há tantos meses é apoiado a nossa iniciativa e você ajuda muito também, cara, o canal quando você acessa eles lá, beleza? E utiliza o nosso cupom. Então não deixe de conferir lá, Tribo da Sorte. Vamos lá, pessoal, vamos conversar então? A partida de ontem do Palmeiras, ela acabou repercutindo. Obviamente que repercutiu positivamente para os torcedores são paulinos, né, para o Carpini, que querendo ou não consegue um grande feito na mesma semana, onde quebra um tabu contra o Corinthians dentro de Itaquera e também vence o Palmeiras pela Supercopa garantindo esse título. E assim, eu estaria sendo muito hipócrita se eu falasse para vocês assim, título da Supercopa, que se dane. Eu estaria sendo muito hipócrita, porque há um ano atrás eu estava comemorando a conquista do título da Supercopa. Então não faz sentido eu desmerecer agora só porque o Palmeiras acabou perdendo, acabou saindo derrotado. Então mais uma vez, né, parabéns aí aos São Paulinos. Eu acredito que o Thiago Carpini, ele tá tendo uma humildade muito grande, porque ele chega no São Paulo e ele não modifica o São Paulo. Ele não começa, sabe, a querer inventar a roda. Ele vai lá, pega aquela estrutura tática do Dorival e vai fazendo pequenos ajustes ao longo das partidas. Então ele mantém aquele trabalho. E isso me lembra o Abel. Quando o Abel chega no Palmeiras e ele é campeão da Libertadores contra o Santos, lembra, lá na pandemia? Cara, quando ele chega, eu lembro até hoje a coletiva dele. Ele falou que boa parte daquele título da Libertadores vinha da comissão técnica anterior. Porque ele não chegou modificando tudo. Ele chegou entendendo que já tinha um trabalho sólido sendo feito ali dentro. E ele só deu a continuidade antes de começar ali realmente a fazer as modificações mais profundas. Eu acho que o Thiago Carpini, ele tem esse bônus. Ele tem esse as de vantagem por justamente chegar fazendo isso. Porque tem técnicos que chegam e querem inventar a roda. Eu vou dar um exemplo aqui. O Vitor Pereira quando chega no Flamengo. Lembra lá no ano passado? Os flamenguistas vão lembrar. O Vitor Pereira chegou no Flamengo querendo transformar o time numa máquina ofensiva. Mas não deu certo. Fez com que o time perdesse toda a sua estrutura. Deixou o time extremamente desconfigurado tecnicamente, taticamente. Um time extremamente espaçado. Às vezes não adianta você querer inventar a roda.
Você tem que fazer o básico, você tem que fazer o arroz com feijão, que é ele que vai começar a criar um alicerce para que aí sim você coloque os seus conhecimentos, a sua prática. Acho que o grande feito do Thiago Carpini nessa conquista do São Paulo na Supercopa é justamente ter esse entendimento de que ele iria chegar e ele iria dar continuidade a um trabalho que já estava sendo feito e muito bem feito pelo Dorival Júnior. E ele manteve isso de maneira muito perspicaz e inteligente. E ontem o Abel ele falou um pouco sobre a questão das penalidades, né? Porque o Palmeiras tem números assim devastadores em questão de penalidades, principalmente se tratando contra o São Paulo. Especificamente contra o São Paulo, esses números acabam sendo pior ainda. E aí o Abel ele fala a seguinte frase: não sou competente o suficiente para ajudar minha equipe em ser boa a bater pênaltis. Mas o Abel, eu não acho que seja só competência não. Eu acho que você é competente. Só que eu acho que você tem errado em uma coisa. Para quem lê o livro do Abel, da preparação do Mundial, observe que em uma parte do livro ele coloca assim: os jogadores terminam o treino, batem 2 cobranças de pênaltis cada um e vão embora para o descanso. Essa era a rotina na preparação do Mundial. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos, um time que vai participar de uma competição mata-mata, onde o empate e prorrogação levam para os pênaltis, pode treinar apenas 2 cobranças de pênaltis cada jogador? Não pode. Quantos arremessos o nosso querido Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, e por orgulho nosso brasileiro, quantos arremessos ele treinou a vida inteira para se tornar ali o grande mão santa, como ele foi chamado, e inclusive reconhecido por astros da NBA, como um dos maiores de todos os tempos. Quantas faltas o Rogério Ceni, goleiro, ex-goleiro do São Paulo, né, atual técnico de futebol aí, quantas faltas ele cobrou após o treino para chegar na perfeição em bater faltas? Então o que eu acho, Abel, é que você talvez não entendeu ainda que você tem que aumentar a dose, aumentar a repetição. É chegar hoje no CT do Palmeiras e falar o seguinte: a gente não vai sair deste treino de hoje enquanto todo mundo não acertar 10 penalidades consecutivamente. Mais 10, professor? Sim, 10. Auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3. Separem aí, se dividem e vamos lá. Cobrou 1, cobrou 2, cobrou 3, cobrou 4, cobrou 5, cobrou 6 e errou, volta até acertar 10 cobranças consecutivamente. O que falta é treino, o que falta é ritmo. O problema não é a sua competência, Abel Ferreira. O problema é apenas que você precisa treinar mais. Ah, Neto, mas nossa, de onde você tirou isso? Tá no livro dele, tá escrito no livro dele. 2 cobranças. É muito pouco. É muito pouco para jogos eliminatórios. Tem hora que para alcançar a perfeição não existe metodologia, não existe varinha mágica. É treino. Como que o Cristiano Ronaldo se tornou um dos maiores jogadores? Mesmo não sendo, por exemplo, né, o dom de Messi, mesmo não tendo a genialidade de Messi, mas como ele se tornou um dos maiores do mundo? Assistam o documentário do Cristiano Ronaldo e aí vocês vão entender. Ó, execução, 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 execução. Como que um bom cirurgião se torna um bom cirurgião? O cara não nasce cirurgião. O cara não nasce nem sabendo ali, ó, a sutura básica, nem o nó de sapateiro. É treino. Ó, é treino. Treino, 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 treino. É isso. É isso que falta pro Palmeiras. Tá? E só pra fechar esse assunto a respeito aí do clássico e tudo mais,
O Caleri deu uma provocada no Palmeiras. Eles não gostam de jogar contra nós. Ganham de todo mundo, menos de nós. Eles tiveram sua época dourada quando perdemos o Paulistão. Deixamos eles fora da Copa do Brasil e agora um título inédito para a instituição. A moeda caiu para o nosso lado. Já era o melhor do Brasil, o mais grande. E agora acho que não tem mais dúvidas. O São Paulo conseguiu ganhar tudo. Sempre bom ser grato. Sou repetitivo, mas ao Rogério, o Dorival e agora o Carpini, um cara muito trabalhador. Destacou Caleri na conquista da Supercopa do Brasil. Agora a gente tem que aguentar, né? Agora a gente tem que aguentar, meus queridos. E vamos lá. Mudar um pouquinho de assunto aqui. Agora vai. Matéria do GE. Após fechamento das janelas na Europa, Flamengo tem semana decisiva para Léo Ortiz. Clube planeja encerrar novela para a contratação do zagueiro do Bragantino. A novela Léo Ortiz caminha para chegar ao capítulo final nessa semana. A negociação do Flamengo para a contratação do zagueiro do Bragantino esteve estagnada nos primeiros dias de fevereiro e será retomada agora, após o fechamento das principais janelas da Europa na semana passada. Uma nova reunião está prevista para acontecer com a diretoria rubro-negra e representantes do jogador entre segunda e terça-feira. A ideia é colocar um ponto final nisso tudo. Detentor dos direitos econômicos de Léo Ortiz, o Bragantino sempre teve preferência de negociar o seu valorizado zagueiro para o exterior. Porém, entre os principais mercados para brasileiros na Europa, restam só janelas abertas na Turquia, Rússia e Ucrânia. Com o retorno do empresário de Ortiz ao Brasil, a expectativa é para um desfecho a respeito da venda ou continuidade do zagueiro no clube do interior paulista. Inicialmente a pedida por Léo Ortiz era na casa dos 12 milhões, depois foi reduzida para 10 e agora com o posicionamento do zagueiro sobre os seus direitos, fala-se em concluir a transação por 8,5 milhões de euros. Na sua última oferta, o Flamengo formalizou uma nova proposta que se aproxima dos 8,5 milhões de euros. E detalhe, pessoal, coincidência ou não, Ortiz ficou no banco de reservas no último domingo, na vitória fora de casa do Bragantino por 2-1. Em entrevista coletiva, após a partida, o técnico Caixinha alegou cansaço do zagueiro. E por isso que ele acabou ficando fora. E justificou falando sobre as consequências psicofísicas emocionais. Então, pessoal, eu acho que agora essa negociação vai sair. Porque assim, era claro que o Bragantino estava fazendo um jogo difícil. Justamente porque a janela da Europa prometia trazer ali grandes números financeiros. Porém, essa janela, as principais delas, pelo menos já se fecharam. Então agora o Bragantino se vê naquela encruzilhada. Jogador que era transferência, os valores estão chegando naquilo. Se eles perderem esse time, eles podem perder dinheiro no futuro, se tratando que é um zagueiro que já tem aí próximo ali dos seus 30 anos. Então a ideia do Bragantino eu acho que vai ser a partir de agora mudar um pouco o tom da conversa e flexibilizar tudo isso. E por falar em contratações, o Palmeiras está perto de duas contratações. A primeira é o Lázaro, já tá certa, né? Então essa já tá certa, essa já tá ok. A segunda é o Rômulo, do Novo Horizontino. Eu vou bater de novo na tecla aqui. Não adianta o Palmeiras ficar trazendo jogadores novos. Elenco com jogadores novos é bom? Sim, é bom. Mas o Palmeiras só tem investido em jogador novo e barato. Ou é novo ou é barato. Ou é novo ou é barato. E aí, quando acontece de ter uma decisão, como a de ontem, o time não consegue performar o suficiente. Aí você fala assim, Neto, então se tiver um jogador estrela, nos pênaltis vai ser melhor? Talvez. Mas eu nem falo dos pênaltis. Porque se tiver realmente um jogador quebrador de linhas, um jogador experiente, um jogador estrela, que não sente o peso da camisa, que não se intimida pelo rival, eu tenho certeza que nos 90 minutos ele resolve.
E claramente faltou isso ontem. Porque o Palmeiras tinha boa posse de bola. Fazia e trabalhava boas jogadas. Só que faltava aquele cara que não sentisse o peso. Aquele cara que não sentisse... que não se sentisse intimidado pelo adversário. Foi esse cara que faltou no jogo de ontem. Então, se tiver esse cara, eu tenho certeza que nos 90 minutos o Palmeiras vai conseguir fazer a diferença. Mas para isso, precisa investimento. Investir em jogador jovem e barato é bom? Claro. Traz retorno financeiro no futuro, pode revelar novos jogadores, bacana. Mas e os jogadores de maior experiência? E os jogadores de maior know-how? Vão continuar renovando com os mesmos atletas e envelhecendo o elenco? Um elenco que está se tornando enfraquecido. Um elenco que já virou ali carne de vaca. Onde todos os times já sabem os principais pontos a se neutralizar. Ontem, os dois volantes do São Paulo sabiam muito bem que o Rafael Veiga era o cara que poderia fazer o gol. Era o cara que gostava de decidir jogos em final de campeonato. E ontem, o Rafael Veiga foi marcado pelos dois volantes do São Paulo. Não deixaram ele em paz. Se não renovar, vai ser sempre assim. Os adversários eles vão começar a montar as suas estratégias em cima de um time que já joga há 3 anos junto. E aí, você acaba tornando a estratégia do outro mais fácil, não é? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.